Olá, pessoas. Nossa conversa de hoje é sobre a segunda geração do romantismo na poesia. Vamos lembrar que o romantismo acontece no Brasil entre 1836 e 1881, que a primeira geração se chamou de geração nacionalista ou indianista, tema abordado em outro vídeo, e a segunda geração ficou conhecida como ultrarromantismo, byronismo ou mal do século. Tá? Ultrarromantismo pelo exagero com que as coisas acontecem, né? Tudo é extravagante nessa geração. Byronismo por conta da influência de Lord Byron, um escritor inglês. E mal do século por conta do estado de depressão, né, em que os poetas se encontraram, morreram, né, muito jovens. Essa segunda geração do romantismo, ela é a nossa geração mais europeia, o momento assim mais próximo de uma imitação da literatura europeia. Porque ela se forma nessa segunda geração a partir de dois escritores europeus, o Goethe, alemão, e o Lord Byron, inglês. E aí os autores brasileiros, eles imitam esses caras, né? Seguem esses caras. Então, essa segunda geração, ela é efetivamente uma geração é, muito depressiva, né? É uma depressão burguesa. Os jovens poetas, né, são burgueses, são estudantes e levam uma vida boêmia, sem nenhuma preocupação com saúde ou com qualquer coisa do tipo, focados em bebedeiras, em extravagâncias noturnas, né? E adquirem tuberculose, morrem de tuberculose muito cedo. Nós poderíamos comparar assim, o que temos hoje mais próximo para comparar com essa segunda geração romântica na poesia, sem dúvida alguma, é esse sertanejo universitário, ou esse sertanejo de ostentação, né, que nós temos na música, ou esse chamado sertanejo universitário, essa galera, né? Porque qual é o contexto disso? Claro que você tem muitas pessoas do povo, pessoas pobres, né, que curtem esse gênero e, na medida do possível, frequentam shows e tal. Mas é uma produção musical feita pela burguesia, por fazendeiros, filhos de fazendeiros, né, jovens muito ricos, as duplas sertanejas, né, essa coisa toda, aqueles que já são famosos, hoje que estão iniciando, e essa galera que está focada em o que uma letra, né, uma das letras diz muito bem, resume muito bem, cair, beber, levantar, porque assim, é triste você pensar numa geração que tem como forma de diversão beber até cair, né, e sentir prazer nisso, né, e tirar onda com isso. A segunda geração do romantismo, ela foi basicamente isso. Tá uma geração de poetas focados na bebedeira, focados nas noitadas e sem grande cuidado. Foram os poetas, essa segunda geração, ela foi formada do que nós podemos chamar de poetas do caos, de poetas da agonia, de poetas da angústia, de poetas que buscavam a morte como solução para os seus problemas, né? A morte era uma espécie de fuga. Tinham dificuldade de lidar com a vida, com o presente. Então viviam de resgatar passados, né? E esse resgatar passados que tinha acontecido há tão pouco tempo, porque nós estamos falando de poetas morrendo com 20 anos, com 21. Desses dois, né, poetas aliás, dois poetas da segunda geração, né, quatro são importantes, né, que é o Casimiro de Abreu, o Álvares de Azevedo, o Fagundes Varela e o Junqueira Freire. Mas nesse vídeo eu quero focar em dois, né, o Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo. O Casimiro de Abreu é considerado o poeta da saudade, mas o cara morre com 21 anos. Então parece até irônico você dizer que o poeta da saudade morreu com 21 anos. E o Álvares de Azevedo, que é o poeta da angústia, que morre com 20 anos. Então o Casimiro de Abreu, né, ele nasce na fazenda da Prata, na época, na Serra de Macaé,
né? Vive a maior parte da sua vida aqui em Barra de São João, a maior parte da infância aqui em Barra de São João, no momento em que Barra de São João pertencia a Macaé, tá? Que fique claro. O nome, né, Casimiro de Abreu, em homenagem à cidade, o nome da cidade é uma homenagem a ele, melhor dizendo. E quando o Casimiro de Abreu é emancipado e vira município, né? E aí é dado o nome do poeta. E aqui em Barra de São João, a praça a praça do distrito, Barra de São João, que é o segundo distrito de Casimiro de Abreu hoje, é o nome da praça, que é uma praça muito bonitinha, por sinal, né, ali na beira-rio, onde tem o museu da casa de Casimiro de Abreu. A praça se chama As Primaveras. O nome da praça, As Primaveras, é uma homenagem ao poeta Casimiro de Abreu, porque ele só tem tempo de publicar um livro. Tá? E esse livro que ele publica se chama As Primaveras. Eu sei que muita gente passa pela praça, vê aquele nome As Primaveras e fica se perguntando por que não simplesmente Primaveras, né? Praça das Primaveras. Não, o nome da praça é Praça As Primaveras, por conta do livro do Casimiro, que foi o único, por sinal. Não houve tempo, ele não teve tempo de publicar. Então, o Casimiro de Abreu foi um poeta que viveu pouco e escreveu pouco. Aos 13 anos, ele já é enviado para o Rio para trabalhar no comércio com o pai. Antes disso, ele estuda em Friburgo, porque Friburgo era aqui, na nossa região, era a cidade mais próspera aqui da região. Então, quem queria e podia, evidentemente, mandar seus filhos estudarem, antes de ir para o Rio, né, ia para Friburgo. E foi o trajeto do Casimiro de Abreu. E para Friburgo, onde ele fez educação primária, né, depois ele vai para o Rio, aos 13 anos ele já é enviado para o Rio para trabalhar com o pai no comércio. Ele não dá muito certo no comércio, porque o lance dele é poesia. Ele queria ser escritor, ele tinha clareza de que ele queria ser poeta, viver das letras, mas o pai não queria. O pai não queria que o Casimiro de Abreu se tornasse simplesmente um poeta, simplesmente um escritor, né? Isso não dava futuro a ninguém naquele momento, não era interessante. Isso, é como se o pai perguntasse: você vai viver de quê, meu filho? E aí o pai quer que ele se torne comerciante, então leva para trabalhar no comércio aos 13. Mas ele não dá assim grandes sinais ou demonstra grandes interesses, né, pelo comércio. E aí o pai envia ele para Lisboa para estudar comércio, para concluir uma formação em comercial. Ele vai para Lisboa, passa lá 4 anos, a maior parte da obra dele é escrita em Lisboa. Depois ele retorna para o Brasil, e aí ele adoece, né? Ele volta para o Brasil e vai trabalhar no comércio do pai, não tem jeito, mas logo depois ele adoece e retorna aqui para a fazenda da família, né? Em Casimiro de Abreu, e logo, pouco tempo depois, ele morre aos 21 anos de idade, o que é profundamente triste. O Álvares de Azevedo, do Rio de Janeiro também, ele vai estudar, né, no Rio, que era o que acontecia com a maioria dos filhos, né, da burguesia da época, dos filhos de quem podia, né, tinha pais que pudessem pagar o estudo. Ele muitas vezes tinha que sair da cidade. No caso aqui do Casimiro de Abreu, não havia nenhuma possibilidade dele estudar aqui. Então, o primário ele vai fazer em Friburgo, depois ele vai estudar no Rio, dá uma passada por Lisboa, retorna para o Rio, e algo parecido ocorre com o Álvares Azevedo e com a maioria dos poetas, né, da época, porque os poetas dessa geração eram todos jovens estudantes, tá? E que, na maioria das vezes, estavam longe da família, enviados para estudar longe da família, e aí longe da família também, acabavam tendo uma noção de liberdade, né, fora do comum, porque você imagina um jovem de 16, 18, 20 anos, longe da família, sendo bancado pela família, as bobagens, né, que se ia fazer, era o uso extremo da liberdade, não tem ninguém me fiscalizando aqui. Então tinha muito essa atitude também nesses poetas da segunda geração. E o nosso Álvares de Azevedo, ele acaba morrendo também muito jovem, né, com 21, com 20, né, 21 é o Casimiro, com 20 anos.
em decorrência de um acidente de cavalo. Há várias hipóteses, né? Há várias discussões sobre a causa da morte do Álvares de Azevedo, se foi a tuberculose, que também teve, se foi o caso, o acidente com o cavalo. O acidente com o cavalo, ele estava fazendo um trajeto ali, para quem conhece Itaboraí, ele estava fazendo um trajeto entre Porto das Caixas e Visconde, que são 2 bairros de Itaboraí. E nesse percurso ele sofre um acidente de cavalo, acontece alguma coisa com o nariz dele, que eu não lembro exatamente agora, se houve uma fratura, o que que houve, mas a partir desse, em decorrência desse acidente, acontece um tumor no nariz, tenta-se tirar esse tumor, há registro de uma tentativa de tirar sem anestesia, a coisa não dá certo, ele passa em pouco tempo depois, ele começa a ter febre, o local infecciona, e 40 dias depois do acidente ele morre. Então, sobre o Álvares de Azevedo, existe uma fala, um depoimento lindo do Machado de Assis, o Machado de Assis dizendo, né, fazendo uma declaração de que, em outras palavras, né, traduzindo aqui nas minhas palavras, como esse menino teria produzido, imagina o quanto esse menino teria produzido se ele tivesse tido tempo de amadurecer, se ele tivesse tido tempo de envelhecer, porque aos 20 o cara já tinha escrito conto, o cara já tinha escrito poemas, o cara já tinha escrito romance, diferente do Casimiro de Abreu, tá? O Casimiro de Abreu viveu pouco e escreveu pouco. O Álvares de Azevedo viveu pouco, mas escreveu muito, porque ele escrevia compulsivamente. E ele tinha mais condições, mais tempo livre para escrever do que o Casimiro de Abreu, que o pai forçava lá um trabalho no comércio. Lembrando que o pai do Casimiro era rico, tá? Ele é um comerciante português que enriqueceu, que o Casimiro é filho desse comerciante português com uma fazendeira aqui de Barra de São João. E aí, mas o pai queria, porque queria fazer o comerciante. O Álvares de Azevedo ele teve mais tempo livre para estudar, porque ele foi um estudante também de direito, se não me falha a memória, teve bastante tempo para escrever. Então a produção dele é imensa, apesar de ter vivido apenas 20 anos. Né? Daí esse comentário do Machado de Assis. Há um outro comentário também no jornal da época, né? Pouco depois da morte dele, no jornal de Niterói, que faz uma matéria a respeito e diz que, lamentando, né, como um crânio, como aquele crânio do Álvares de Azevedo morreu tão cedo, acabou tão cedo, porque havia tanta coisa dentro daquela cabeça e que não teve tempo de sair, né? Então, assim, ele ficou muito... O principal livro dele, né, a obra mais conhecida dele é Noite na Taberna, que é um livro de contos, mas de contos sinistros, de contos macabros, né? É uma galera, uns bêbados que estão no bar, né, taverna, e a partir daí eles vão conversando, trocando umas histórias, contando umas histórias de terror. É, é um livro interessante, né, dentro daquele perfil. O Álvares de Azevedo ele foi a versão brasileira do Lord Byron. Tá? Então, assim, se nós pudermos traduzir a produção do Álvares de Azevedo resumidamente, sem dúvida alguma, eu poderia dizer que ele é a versão do Lord Byron, com uma escrita depressiva, triste, voltada para a morte, para a morte como fuga, né, dos problemas, dessa coisa toda. O Goethe, que é um escritor também que influenciou muito essa geração, a partir da leitura de um livro dele que circulou bastante pelo mundo, muitos jovens cometeram suicídio. Né? Então, o suicídio é uma coisa presente. A depressão, por isso o mal do século, a depressão, o suicídio é uma coisa comum naquela fase. Como você tem hoje também, né, tantos jovens universitários cometendo suicídio. É um suicídio que o cara viveu, passou a ter determinados problemas, está com dificuldade de administrá-los, está longe da família, a pressão é grande, a cobrança é grande e o cara acaba não conseguindo administrar e cometendo suicídio. Então, lamentavelmente, é como se o tempo, né, voltasse. Tanto essa geração da bebedeira, dos jovens, né, universitários nas bebedeiras e baladas e tal, se comportando como se não existisse mais a AIDS, né, se comportando como se não existisse outras doenças também,
e nas bebedeiras e nas baladas, e como se tivesse voltado no tempo, né, para a geração desses jovens poetas que lamentavelmente, tristemente morreram tão cedo, como esses dois que eu citei e como outros também. Então é isso. No próximo vídeo trataremos da terceira geração do romantismo. Um abraço para todas e todos.